Bom dia, senhores. E aí? Só um minutinho. Tá me ouvindo aí, Arthur? Vou dar mais uns minutinhos aqui pro pessoal entrar e já começamos. Tá bom? Eu não consigo te ver muito, viu, Arthur? Tá meio escuro? Tá meio dark. Ah, sim, aqui tá... É cedo ainda aqui. Hora dos vampiros. Eu deixei a esposa dormindo na cama e vim pra PC pra ver coisas sobre música, sobre tiro, sobre Kung Fu, tudo junto. Ah, não, então tá, não, então tá compreensível. Inclusive eu fui no show ontem de cover de Mastodon. Como é que foi, cara? Ah, gostei bastante. Inclusive desenvolvi o crush no baterista aqui. Eu nunca tinha visto o cara tocar e cantar bateria ao mesmo tempo, que é um amigo meu. E a banda de um amigo meu que é baixista junto. Então eu fiquei vendo mais os dois mesmo. Pode crer. Mas o vocal é muito bom. Massa, depois me conta mais. Bom dia, Giovanni. Quem mais tá aí? O Marcão também? O Marcão não tá. A gente vai dar um... Bom dia. E aí, meu velho? Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Beleza. Bom dia, Lorenzo. A gente vai dar mais uns minutinhos para começar aqui, esperar o pessoal chegar. Eu tinha esquecido que ia ter aula hoje, daí eu olhei de manhã agora, tipo, lá pelas 7, 8 da manhã, fui ouvir tudo. Ah, não, então. A gente está gravando essa chamada. Bom dia, Gustavo. E a ideia é trocar sobre... Fala, Marcão. Bom dia. Falar sobre espaços e criações de linha de baixo. O Apolo entrou. Bom dia, Apolo. Gente, a Raquel está fazendo minha assistência técnica aqui, então se vocês tiverem alguma dúvida, dá para escrever no chat ou levantem a mão aí. E a gente vai conversando. Fala, Paulo, beleza? O Arthur e o Gustavo ainda estão nas cavernas aí, mas tá tudo certo, viu, gurizada? Eu sei que sábado, 10 da manhã, não é um horário assim tão convidativo. Mas vamos lá, né? Marcão iluminado. Inclusive pegar mais café. E o Giovanni meio iluminado. Tá frio aí, Giovanni? Ah, tá, até que tá. Tá morninho. Dá pra só botar um moletom, tá bom. Lourenço na praia. A gente vai dar mais uns 2 minutos antes de começar a falar, gurizada, esperar o pessoal entrar. Volto em 2 minutos, tá?
Bom dia, Luciene. Bom dia, Wender. Tudo certo aí, gurizada? Gente, por se tratar de uma primeira aula aberta, assim, hoje não é obrigatório estar com o baixo na mão, quem quiser toca junto. Eu vou falar um pouco mais sobre uma concepção que tem pintado muito nas aulas, assim, e como é uma questão que eu vi que é para mais de uma pessoa, daí eu decidi fazer isso uma pauta coletiva. Então essa nossa aula vai ter uma duração de uma aula normal, assim, de média de 1 hora. Quem tiver perguntas vai escrevendo no chat, né, pode levantar a mão aí, abrir seu microfone. Bom dia, Paulo. Prazer, meu. Bom dia, prazer. Como é que tá aí, mano? Eu tô vindo trazer um moleque pra jogar a bola. Mas não vai jogar, né? Só vai assistir. Só assistir mesmo. Tá bom, se der um gol aí, tu avisa a gente. Beleza. Porque, enfim, a gente estuda técnica, a gente estuda escala, mas chega num ponto sempre em que começa, parece que fazer um movimento contrário, assim, de tanto achar espaço para ser mais econômico, né, para a linha de baixo ser mais econômica, quanto de pensar mais na música como um todo, né, pensar no arranjo, pensar nas partes onde dá para botar mais nota, onde dá para tocar um pouco mais forte, e nas partes onde pede uma outra concepção, uma outra abordagem, né? Então, a primeira coisa, assim, quando eu estava planejando esse encontro, eu me dei conta de que estudar esse instrumento, estudar o baixo, é também sobre estudar o arranjo das músicas, né? A gente vai percebendo, assim, por exemplo, o Marcão tem uma banda ali de punk, né? Guitarra, baixo e bateria, né? Já o Arthur, por exemplo, já tocou em banda de baile e Gaudério, né? Luciene tá tocando com um coral que ela canta, né? Isso tudo são situações também que vão trazendo linguagens diferentes para o instrumento, né? Então, por mais que a gente toque um instrumento de base, depende muito de quem está tocando com a gente, né? Se está gravando, se está ensaiando, se está tocando ao vivo. Então, a primeira coisa, assim, que me vem na cabeça é isso, assim, de, tipo, estudar baixo é estudar arranjo, né? E que o baixo, ele também é uma função, né? Além de um instrumento, ele também é uma função no piano, nas teclas mais graves ali na esquerda, também nos corais, né? As vozes, os contraltos, né? As vozes femininas, os baixos nas vozes masculinas, os sopros, né? O trombone grave, o sax barítono. Então, é bom a gente ter em mente que o fato de a gente estar tocando esse instrumento, né? A gente também está desempenhando uma função dentro das bandas, né? Que é a função de base e função de apoio. E aí eu separei aqui alguns exemplos para vocês de músicas ou de linhas que trabalham exatamente com isso, assim. Com um início mais contido, depois um groove, uma levada um pouco mais preenchida, certo? Chegou mais alguém aí agora? Não? E aí depois eu vou mandar para vocês um documento com tudo isso que eu estou falando em termos de repertório, talvez algumas características do que eu estou falando também e os andamentos, para que vocês pratiquem, né, depois por conta própria, e a gente vai tirando essas dúvidas aí também em separado, beleza? Então, a primeira música que eu separei aqui é uma música do Michael Jackson chamada Off the Wall. Eu não vou tocar toda a música, eu vou tentar tocar explicando o que está acontecendo aqui, muito por essa concepção de espaços, beleza? A gente tem um início, peraí, deixa eu explicar para vocês. A primeira sessão, ela é toda um crescendo, isso é muito concepção de produtor, né? Então, quando eu falo que estudar baixo e estudar arranjo, é muito isso, assim, de prestar atenção também na escolha das notas e como ela vai interferir no resto dos elementos. A gente tem um arranjo de voz e de, não sei, talvez algum sintetizador, que vai criando um clima meio macabro, assim, antes de estourar um groove, né, que não tem nada a ver com essa introdução, assim, tipo, vai criando uma expectativa e o baixo vai tocando pouquíssimas notas, vai deixando espaços aqui, ó. Agora vai entrar a levada. 1, 2, 3.
Vou parar um pouquinho aqui. Vocês conseguem perceber que eu toquei duas partes, a introdução e a estrofe. A gente começa tocando aqui as notas Ré e Mi bemol na quarta e na sexta casa da terceira corda, lá no início. Então tem esse riff, né? Esse... Também essa nota Sol bemol aqui na quarta casa da segunda corda, onde vai criando uma expectativa, resolvendo na nota Mi, sétima casa aqui, né? A um semitom, de onde a gente vai fazer o groove principal, que é Mi bemol. Essa música está na tonalidade de Mi bemol menor. Então, essas notas de aproximação, né, de resolver em um semitom, e depois, né, para cima ou para baixo, no caso aqui a gente vai descer. Opa! Participação especial de Bartolomeu, como sempre, né? Tá tudo girando em torno dessa nota Mi bemol no groove principal. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, que mesmo quando entra essa levada, né, com a bateria, que o Michael Jackson começa a cantar, as notas aqui tem muitas notas longas, né? Então, essa concepção de espaços que antes ali no início eram pausas, né? Depois elas acabam virando notas longas, tocando em legato, que a gente chama musicalmente, né? Staccato é quando a gente suspende a duração das notas, né? Toca durações curtas. Legato é o contrário. Então, se eu tocasse esse riff principal com staccato, ficaria assim. Né? Na verdade, o que a gente ouve aqui é o contrário. É tocando notas longas, né? Eu acho muito legal esse movimento, né? A gente está na nota Mi bemol, mas vai aparecer a nona do acorde, né? Isso é um bom exercício de digitação para quem está com o baixo na mão. Eu estou tocando a tônica com o meu dedo 1, a quinta justa com o meu dedo 3 e a nona com o dedo 4, né? Isso aqui na região da sexta casa não é um exercício muito confortável, né? É uma região onde a distância entre as notas já é um pouco maior aqui nos graves, mas vocês podem reproduzir isso em casas mais altas. Por exemplo, eu estou aqui agora na 12ª casa, tipo... Então esses acordes, essa abertura de vozes, né, acordes com nona, o que a gente chama de grau de intervalo composto, melhor dizendo, intervalo simples é o que está entre tônica e oitava, intervalo composto é o que está acima da oitava, né? É uma maneira de criar linhas mais melódicas, mas também com uma voz expandida, né? Se a gente pensa naquela concepção de coral, né, que a gente chama de tessitura vocal, que é o alcance da voz, o baixo ele também tem uma tessitura, né? E quase sempre quem toca baixo pensa quando está criando linhas ou tocando um groove num modelo de digitação fechada, né? A gente encontra uma região que é funcional e quase sempre vai fazendo variações, mas mirando sempre as mesmas notas. Isso acontece nessa música do Michael Jackson, né? A gente está aqui na sexta casa da terceira corda e por mais que eu chegue numa nota aguda, lá na primeira corda, eu vou voltar para onde eu estava na minha tônica, né? Tônica é a nota que dá nome ao acorde. Deixa eu abrir um pouquinho meu tom. Ela vai aparecer no mínimo 2 vezes dentro da frase, né? Então, arranjo, né, abertura de vozes, digitação fechada, são conceitos que a gente vai falar muito, né, enquanto está tocando, aprendendo baixo, tocando com banda, né? E aí eu parei a música um pouco antes do refrão,
vai ser a última coisa que eu vou falar daqui junto, dentro desse som do Michael Jackson, que o refrão dessa música ele trabalha muito com tríades, basicamente com tríades, né? Tríades são acordes de 3 notas, tônica, terça e quinta. E pro pessoal que eu andei conversando recentemente, assim, que tipo, eu quero destravar no baixo, eu sinto essa necessidade, tipo, de aprender um pouco mais, ou de, né, de tocar com mais criatividade. Tríades são um conceito muito simples que a gente não deve perder de vista em momento algum, por mais conhecimento, por maior que seja a bagagem no instrumento, né? Então, o refrão dessa música trabalha com Lá bemol menor. Se eu estiver falando muito rápido, vocês levantem a mão aí, tá? Depois eu vou para Si maior, né? Então, depois eu vou cair um semitom, Si bemol menor, e volto para o primeiro acorde. Então, Lá bemol, Si e Si bemol. Menor, maior, menor. Menor. Começa de novo. Menor, maior. Vou tocar aqui para vocês o refrão da música. Vai voltar para a primeira parte. E aí aqui a gente chega mais ou menos em 1 minuto e 15 de música, onde já foi exposto quase que todo o arranjo, né? Então eu volto a falar daquilo do início, né? Tipo, da gente prestar atenção em como é que a música se estrutura, como é que a música se apresenta, e nisso tem as repetições, né? Porque dessa maneira a gente começa a entender que agora começa a segunda estrofe, né? Então isso com as bandas de vocês, né? Ou tocando ao vivo, quando as partes começam a se repetir 2 ou mais vezes, geralmente onde a gente encontra espaço também para apresentar um direcionamento diferente e tal, né? Eu tinha planos aqui, tenho planos também de tocar algumas dessas linhas ou dessas músicas com metrônomo, né? Mas eu não vou falar disso agora, tanto com o Michael Jackson, que era só para falar também sobre arranjo, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ou posso seguir o baile aqui? Arthur, tu tá com o microfone aberto. Sim. Eu só deixo ele aberto sempre por padrão, assim, porque eu tenho um botão de mutar aqui. Ah, tá, não, eu tinha entendido que tinha... Beleza. Então isso. Repito, depois do nosso encontro, né, eu mando para vocês todas essas músicas que eu falei ou que eu planejo falar, né, sobre deixar espaços. Mas esse contraste de arranjo é uma coisa que sempre me chama a atenção, né? Ontem, na aula da Luciene, a gente falou sobre algumas coisas do Peter Gabriel. Tá por aí, Luciene? Então, a gente falou sobre algumas coisas também do Peter Gabriel. Eu tô falando muito... Eu tô falando muito de música internacional. Vou guardar um pouquinho, um tempo, reservar um espaço para música brasileira. Mas quando a gente fala sobre espaços, né? O Marcão tinha comentado no grupo de linha de baixo do Bob Marley, de reggae e tal. E eu não vou falar de reggae hoje, porque eu acho que linha de baixo de reggae ela já pressupõe que vai ter muitos espaços, né? O baixo costuma assumir uma função mais independente nos arranjos de reggae, geralmente, né? Então eu acho que para tocar bem esse estilo e para manjar dessa parte dos arranjos, né, de baixo dentro do reggae, quem tem esse interesse, eu recomendo que vocês escutem e tirem essas músicas, né, porque geralmente não são músicas muito complexas. Então, assim, por exemplo, Apolo, eu não sei se tu tá aprendendo, né, tá começando a tocar baixo, né, se tá querendo iniciar, mas geralmente as linhas de baixo de reggae, elas são naturalmente econômicas, né, então, sei lá, quando a gente toca uma linha como Steer It Up, por exemplo,
já se pressupõe aqui que a gente vai ter espaço entre as notas, né? Que algumas dessas notas vão ser mais em staccato, né? Vão ser mais secas, vão ter uma duração mais curta, né? E assim a gente encontra vários outros exemplos no repertório, não só do Bob Marley, mas de reggae em geral. Então, se a gente quiser, também tiver vontade, podemos fazer um próximo encontro falando só especificamente sobre esse estilo ou sobre algum jeito de tocar em específico, beleza? Mas aqui eu selecionei uma música do Peter Gabriel chamada Sledgehammer. Talvez alguns já conheçam, né? Mas o fato é que essa linha de baixo também tem um desenvolvimento muito parecido com aquela música do Michael Jackson que eu falei, de começar com uma introdução, tem uma introdução que tem muito espaço, e depois a gente vai fazer um groove mais em legato, né? Uma linha de baixo com notas mais ligadas. Olha quanto espaço tem entre as notas. Isso é a mesma tonalidade do Michael Jackson. Opa! Casualmente, eu acho que está na mesma tonalidade de Off the Wall. E aqui a gente tem um contraste ainda mais evidente sobre uma parte que deixa espaços e uma parte que toca em legato, né? Que toca ligando as notas, né? Para mim, eu entendo como espaço nas linhas de baixo essas duas linguagens, porque hoje a gente vai deixar pausa. Aqui eu estou improvisando, tá? Mas eu tô tentando tocar com mais espaço entre as notas, né? Ou vai ligando, porque isso também é uma maneira de deixar espaço. Eu não estou preenchendo tanto com a minha mão direita, né? Deixando as notas soarem mais. Detalhe, não sei se vocês já se deram conta, mas quem lembra das aulas de física lá no colégio, né? Quem não gosta de física agora pode sair da chamada, tá? Mas nota grave, onda grave, tem maior, vamos lembrar, né? Menor frequência e maior comprimento de onda. Acertei o pessoal da física, né? Onda aguda tem maior frequência e menor comprimento de onda, ou seja, as notas graves elas foram feitas para durar mais, né? Num sentido físico da palavra, tá, gente? A natureza do som grave é que ele dure por mais tempo, né? Ou que ele tenha um comprimento de onda maior. Então isso acaba passando também para o nosso instrumento, né? Quando o baixista que toca nessa gravação, que é o Tony Levin, quem quiser anotar é Tony com Y e Levin como se fala, Levin. Depois a gente bota aqui também no chat, falando sobre referências, que também é um tópico super importante. Esse cara já gravou com John Lennon, já gravou, enfim, King Crimson, Peter Gabriel, vários nomes importantes, assim. E geralmente são essas pessoas que eu particularmente tenho mais como uma referência, assim, de instrumentistas que tocam vários estilos ou transitaram ao longo da carreira por muitas frentes, assim, tipo, sei lá, citando um outro nome, a Rita Lee, por exemplo, que começou nos Mutantes, depois teve uma fase mais disco, né, ali mais pop, enfim, né? Tony Levin, obrigado, Luciene. Ótimo. Ele segue nativo, viu? Acho que está com quase 80 anos, ou talvez ali perto dos 80, e segue tocando e descendo a lenha no baixo. Mas, enfim, isso é papo para outra hora, né? Se a gente for falar de música, vamos ficar aqui até as 3 da tarde, né, gente? Mas olha só. Então, aquele contraste da introdução com staccato, né, para legato.
detalhe interessante, né? Como a gente está falando com pessoas de várias referências e tempos de práticas diferentes, repito, se alguém tiver alguma dúvida, bota a mãozinha aí, eu abro o microfone, pode me atropelar sem problemas, tá? Quem já tem um pouquinho mais de experiência no baixo, talvez já tenha se dado conta de que a gente tem modelos de digitação fechada, né? Onde as notas estão todas no mesmo bloco. Aqui eu estou tocando na nota Mi bemol, na sexta casa, eu toquei a tríade maior de Mi bemol. E toquei uma sétima menor lá na primeira corda, que é a nota Ré bemol. Repara que está tudo no mesmo bloco. Ó. Quando a gente fala de digitação fechada, gente, significa que com os dedos 1, 2, 3 e 4, numa mesma região, a gente vai conseguir tocar todas as notas que, né, que a gente quer ouvir numa linha, enfim. Então, só que o que ele faz nessa música é abrir a digitação dentro dessa tétrade. Tétrade é um acorde com 4 notas. Tríade, 3 notas. Tétrade, 4 notas. Tônica, terça, quinta e sétima, no caso da escala. Apolo, tô falando grego aí contigo, tá entendendo ou tá de olho no futebol aí? Tudo certo, beleza. Porque o único que eu não conheço aqui da chamada é o Apolo, viu, gente? Então, ó, o Bartô aqui. O Bartô eu conheço bem. Então, né, digitação fechada, digitação aberta. Agora eu tô tocando só nas cordas 2 e 3, ó, porque eu toquei o Mi bemol, fiz um salto de 4 casas ou de 2 tons, né, para tocar a terça. São as mesmas notas, ó, só que eu estou usando os dedos 1 e 4 e 1 e 4. Então, repara, o modelo de digitação é aberta, mas a gente está usando só 2 dedos. Digitação heavy metal, como eu costumo chamar. E aqui, digitação fechada. Aí eu estou usando mais dedos, eu estou usando 1, 2 e 4. De novo, o outro modelo. Por que usar modelos de digitação aberta, né? Por que abrir um pouco mais a mão esquerda, no caso para quem é destro, né? Porque a gente vai trilhando outros caminhos para chegar nas notas, né? E eu me refiro mais em expressão da linha de baixo. Eu vou, por exemplo, tocar da tônica até a terça, vou fazer um slide, ó. Quando a gente usa digitação fechada, a gente costuma ir direto de uma nota para outra. Né? Então a gente passa um pouco mais de trabalho na digitação, mas a linha fica com uma outra expressão. É um detalhe muito sutil, né? Ir direto de uma nota para outra, ou fazer um glissando de uma nota para outra, mas isso, no final das contas, é um diferencial entre instrumentistas, né? Vai ter gente que prefere deixar a mão mais parada na escala, tem gente que prefere usar mais toda a extensão da digitação, digamos assim, né? A linha pode ser tocada de 2 jeitos diferentes ou mais. Mas, no fim das contas, quando a gente volta a pensar sobre arranjos, eu acho que é isso, sim. Esse é o diferencial, né? Tem gente que toca com dedo, tem gente que toca com palheta, por exemplo. Aí eu tinha comentado com vocês de que eu ia usar metrônomo em algumas linhas. Eu vou pegar exatamente essa linha principal de Sledgehammer para dar uma dissecada só com clique, que eu estou em 95 BPM, 95 batidas por minuto. Olha só. Uma boa maneira de estudar com clique, peraí só um pouquinho, é que a gente tem essa base, repito, de 95 BPM, mas se for uma linha muito técnica, uma articulação rítmica muito difícil de ser reproduzida, a gente pode ir descendo, diminuindo esse clique para um andamento que vocês acharem confortável. Por exemplo, eu vou baixar 20 BPM, eu vou baixar para 75, certo? Aqui a gente tem uma noção de espaço e de respiro entre as notas maior, né? Porque o andamento está mais lento.
Dessa maneira, a gente consegue prestar muito mais a atenção na articulação das notas, na maneira como está tocando, nas frases que precisam ser, né, mais trabalhadas ou limpar um pouco mais a execução, né? Eu não sei se tem alguém aqui, talvez o Marcão, né, esteja mais nessa situação de ensaiar agora para começar a gravar com a banda. Giovanni estava gravando há pouco também, né? Não lembro, né? Mas acho que teve alguma experiência assim. Bom, o Lorenzo também. O Lorenzo toca teclado, toca piano, mas, né, toca baixo. Mas eu digo que isso vale para todos os instrumentos. Quando a gente começa a falar de conceitos mais amplos, tipo arranjo, função dos instrumentos, eu acho que acaba até transcendendo um pouco mais o baixo, assim. Mas eu digo, quando a gente vai se preparar para uma gravação, é bom fazer esse treino de tocar as linhas mais lento, de encontrar esses espaços onde dá para repousar um pouco mais e onde a gente vai preencher um pouco mais, né? E aí é bem interessante fazer esse estudo fora do ensaio ou sozinho mesmo, assim, sem estar com, né, com a banda inteira, né? Para se oportunizar e enxergar as linhas de um jeito diferente. Então, tipo, para quem quer, por exemplo, eu quero tentar fazer frases diferentes do que eu estou acostumado. Pega essas linhas que tu toca, né, e fica repetindo uma sequência de acordes de 4 compassos, ou só a estrofe, ou só a introdução, e vai dissecando isso, né? E aí eu acho que o clique, nesse sentido, ele ajuda bastante, porque a gente pode também entender as linhas ou os estudos num outro andamento que não é aquele que a gente toca quando está com um grupo completo, né? Lembrando também que banda, quando toca junto, tem essa tendência a tocar um pouco mais rápido, né? O pessoal se empolga, o andamento sobe, aí a gente vai tentar tocar, tipo, em casa eu tava tocando tri bem, aí chega na hora, tipo, né? Que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, então, esse preparo antes da prática, eu acho que é uma parte bem importante, assim, de se prestar atenção, né? E aí é muito engraçado porque a gente estuda as linhas, daí chega no ensaio, quebra tudo e a banda fala nada, né? Tipo, ninguém ouve o que o cara tá tocando. Então fica, né, pelo menos a consciência, né, fica em paz, assim, de, ó, tipo, tô desempenhando meu trabalho bem, né? Mas é isso, gente, assim, eu acho que é importante essa parte de preparação prévia, né? Então, falei de 2 músicas que tem esse contraste de uma parte com muito espaço, a introdução no caso, e depois um groove mais preenchido com notas ligadas. Falei um pouquinho sobre reggae também. Por que eu decidi deixar a música brasileira de fora, né? Eu confesso que isso é um pouco estranho para mim, assim, falar só de exemplos estrangeiros, mas porque a música brasileira ela tem uma herança também muito da música que a gente chama de clave, né? Que são gêneros que têm uma célula rítmica básica que vão originar o arranjo não só de baixo, mas de outros instrumentos. Por exemplo, a música nordestina, o shot, o frevo, o baião, né? Ela é muito calcada em células binárias. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas tipo, se a gente pensa no shot, né? O baixo costuma ter uma nota no tempo 1 e 2 notas no tempo 2, tipo tá, 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 tá. Teoricamente falando, a gente está tocando uma nota no tempo e uma nota no tempo e no contratempo aqui no 2, né? 1, 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1, né? Então, tipo, se eu vou criar uma linha aqui pensando nessa célula rítmica, nessa clave, né? Esse 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1. Uma frase para voltar, tô tocando em si e em mi. É legal porque o shot nordestino e o shot gaúcho tem uma leve diferença, assim. O gaúcho, né, naturalmente é mais no facão, né? Tipo.
Ei! Né, já começa o bailão aí. Mas, de novo, é sobre pronúncia, sobre sotaque. Eu não estou falando de região norte-sul, não é isso. Mas eu digo, são pequenas diferenças, né? Mas voltando à base do que eu estava dizendo ao início, esses gêneros que são baseados muito em claves, em células rítmicas, eles já pressupõem que a gente vai deixar um espaço entre as notas, né? Ou que algum outro elemento do arranjo, da banda, vai completar isso que a gente está fazendo, né? Então, de novo, esse... Eu tenho uma nota no tempo 1 que é legato e depois duas notas no tempo 2 que são staccato, né? Que são mais secas. Olha só, esse... Então, eu não sei se alguém no final de semana vai ensaiar, vai gravar, vai tocar, tem gig, né? Mas são coisas que a gente pode exercitar ou pensar a qualquer momento enquanto está tocando. Assim, eu digo de prestar mais atenção na duração das notas, se eu estou respirando não só junto com a bateria, mas, né, se eu estou interagindo com outros elementos do arranjo ou fazendo a base, né, para que os outros instrumentos apareçam, né, tipo, esse tipo de aprendizado ou de, né, concepções a gente pode ir se reciclando a qualquer momento, né, porque eu costumo dizer em aula que não basta só aprender as notas que fazem parte da linha, mas a gente também precisa fazer com que elas funcionem dentro do contexto, né? Isso não é muito fácil de fazer, mas a qualquer momento eu acho que dá para se perceber enquanto baixista, né, enquanto instrumentista dentro de um grupo. E aí, acho que dá tempo de falar sobre mais um exemplo aqui, sobre uma linha que trabalha numa outra direção, assim, de onde se tem muito espaço entre as notas, né? Um dos baixistas que é muito referência minha aqui é o Sting, justamente pela economia, né? E aí tem uma música do Police, tem várias, na verdade, mas essa, ela é espaço puro, olha só. Walking on the Moon é o nome da música. Olha como a guitarra completa, ó. Eu tô tocando dó, dó, ré, fá, mi, dó, sendo que esse dó, o ré na primeira parte e o dó na segunda, são notas longas, né? Isso pega um pouco do reggae, né? Ó, quem tá fazendo o movimento é a guitarra, né? E a bateria. Mas especialmente essa guitarra. São só 4 notas, né? Dó, ré, mi, fá. Mas olha essa guitarra respondendo baixo, né? Então, de novo, é um exemplo de linha econômica por deixar espaços, mas onde tem uma guitarra que completa a primeira frase, né? Quando ele toca dó, dó, ré, e esse ré vira uma nota longa, logo em seguida tem um acorde de guitarra que está com bastante reverb, que está com bastante coros, né? Que são esses efeitos de expansão do som, assim, de ambiência, o que acentua ainda mais essa parte de arranjo, né? Então, tipo, tocar com inteligência, eu acho que é pensar sempre nisso, qual é o efeito que eu tô causando na banda ou dentro do arranjo, né? Existe uma máxima na música, assim, que a gente ouve falar que menos é mais. Tipo, a minha intenção hoje aqui com vocês é talvez falar sobre isso, mas não dessa maneira como se fosse uma verdade dada, assim, tipo, né? Né, menos é mais, né? Não toca muita nota. Porque em alguns contextos a gente vai precisar preencher mais, né? Quem toca um som mais pesado... eu já dou um exemplo, por exemplo, de música que trabalha naturalmente com mais preenchimento, tá? Mas é interessante ter isso como uma base, de que em muitos momentos o baixo pressupõe, né, a função de algo mais econômico, mas que dentro de um contexto musical isso faz todo sentido, né?
Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Ou posso seguir falando? Eu ouvi alguém abrindo o microfone aí, mas fiquem à vontade, viu? É o meu que instala quando eu aperto o botão dele só. É que eu penso em muita coisa no meu de comentar meus tempos, só que daí eu esqueço depois do mesmo. Pensa em muita coisa e o quê? Eu penso muito em comentário ao meus tempos, só que daí eu esqueço depois. Pô, mas pensa muito comentário, não faz nenhum, rapaz. Como assim? Você escrever de vez em quando pra lembrar. Mas escreve no chat aqui, mas fala aí alguma coisa aí pra nós, porque a gente, Tá a gente só tá olhando o brilho do teu óculos aí, cara. Eu pensei direto no contraste entre essa coisa de baixos preenche mais, baixo preenche menos, tipo, o contraste de algumas músicas que eu vi agora há pouco da playlist, tipo, Rainbow on do Led Zeppelin, parece que o baixista tá dando uma própria viagem dele já, enquanto a bateria tá bem separada. Enquanto a última que eu botei a última música na lista, eu botei acho que hoje de manhã, só não sei se o pessoal viu, que foi Le Freak do Chic, que o refrão é quase vazio, o baixo é bem pouco tocado, não tem quase nenhum preenchimento, e ele preenche muito ao longo do resto das estrofes. Perfeito, perfeito. Quem não tem o link da playlist do Spotify, eu mando em seguida, viu? Quanto mais vocês prestarem atenção, mais vocês vão ver que isso é bem comum, assim, eu acho que Freak Out, o refrão é tipo, é só sol e lá, né? Tan, 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 tan. Lourenço, já tocou essa aí ao vivo? Não? Sim, essa a gente toca direto e o baixo dá uma soltada boa na parte da introdução, que entra as cordas, né? E naquela ponte que eles estão na Freak, né? Daí o baixo dá uma soltada, mas o refrão ele é super reto, assim. Aham. Enfim, é muito boa de tocar ao vivo até. E eu até ia comentar dos exemplos que tu trouxe ali, mais alguns exemplos da playlist, né? Tipo Cool Cat ali que tinha. Todos quase o acento muito claro na cabeça do tempo, né? No 1. Muito para servir como uma pergunta para a bateria com a caixa responder, ou a guitarra nessa música do Sting responder. Então achei um detalhe legal também. Massa, massa. É bem isso, né? No fim, tudo acaba sendo um jogo quase de encaixe quando a gente fala de arranjo, né? Existe uma definição de arranjo musical que eu gosto muito, que é encontrar um espaço para que todos os instrumentos apareçam, né? Então, tipo, como é que... É isso, acho que também fala muito sobre espaço, muito sobre, né, como uma linha vai completando a outra, assim, complementando, né, somando. É um bom jeito de tocar baixo, assim, pensando nisso, assim, tentando se ver um pouco de fora, mais do que prestando atenção no próprio instrumento ou no amp, né? Eu confesso para vocês que às vezes eu gosto de tocar com um volume um pouco mais alto para fazer menos esforço, assim, parece que a nota ela já vem empurrando do amp, assim. Não é só sobre ocupar, né, espaço ali e aparecer mais do que os outros, mas de tentar tocar fazendo um pouquinho menos de esforço para conseguir sair um pouco ali, né? Tipo, prestar atenção mais ouvindo de fora. Essa música do Chic que vocês comentaram, eu conheço ela da vida, assim, né? Eu acho que eu nunca toquei ela, mas não sei se já aconteceu com vocês, assim, de que tem músicas que a gente ouviu tanto, né? Assim, que parece que a gente já sabe tocar, só descobrir aqui as notas, né? Então, tipo, quando tem esse freak out aqui do início, pá, pá, eu sei que são duas notas, né? Tipo, assim. Olha a economia. Só sol e lá, staccato, né? Peraí. Quem tá mandando aqui é a guitarra, né? Então, de novo, assim, pô, olha essa guitarra cheia de notas, cheia de percussão, né? De mão direita, tipo, não vamos se meter nisso aqui, né? Tá tudo aqui, né? Tem uma frase, né? Tô pagando o mico aqui na frente de vocês, hein? Mas é isso aí. Acho que não é bem isso, tá? Tá, vai ficar de novo nesses dois acordes, né? Lá menor e Ré menor, né? Então, de novo, assim, tem alguns gêneros que eles são muito mais rítmicos do que harmônicos, né? Então,
O que eu quero dizer é que, tipo, não vão ter tantas notas ou tantos acordes aqui, a gente só vai organizando a linha de baixo dentro dessas poucas posições. Mas eu sei que tem uma parte C, né? Se a gente pensa, sei lá, estrofe, parte A, refrão, parte B, que é onde se fala o nome da música, tem uma terceira parte nessa música que o baixo fica um pouquinho mais cantável, né? De novo, eu não toquei essa música, mas eu já ouvi isso tantas vezes que, né? Olha só, tecnicamente é uma linha simples, mas o lance é o ritmo, né? Tipo, esse. Basicamente a gente está trabalhando com duas notas aqui, né? Mas é a maneira como ele articula que é o genial do negócio. Assim como a linha de baixo, né, é uma melodia que pode ser cantada, né, o ritmo também pode ser solfejado, né? Então isso é uma coisa que já fica uma dica, que é sempre que vocês quiserem se soltar um pouco mais ritmicamente, tentem cantar o ritmo do que vocês estão fazendo, né? Tipo, esse pá, pá, pum, tá, da, tá, pá, 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 pá. Se vocês assimilam o ritmo assim, fica muito mais fácil de passar isso para a mão direita depois, nesse. E aí tem um detalhe interessante, que antes disso ele estava tocando na oitava grave, né? Então esse algo assim, né? E depois nessa parte C ele vai passar para uma oitava acima, ele vai tocar num registro um pouco mais agudo, né? E se a gente pensa naquele papo da física de nota grave versus nota aguda, né? Quando ele vai para esse registro mais alto, o baixo começa a aparecer um pouco mais, assim, as notas staccato vão ficando até mais evidentes. Então, repito, a primeira frase que eu falei hoje foi estudar baixo, também estudar arranjo, né? Porque uma coisa está muito ligada na outra, né? Muito obrigado pela contribuição de vocês, Arthur e Lourenço. Mais alguém? Fala aí, Giovanni, fala com a gente aí, cara. Você tá com uma cara de que tem muitas contribuições. Não, não tem nada, mas se eu fosse falar, eu tava lembrando antes, quando tu tava falando sobre pausas e intervalos ali, né? Que eu tava vendo uma vez um cover de Charlie Brown Jr. Eles estavam tocando Zóio de Lula. Aí eu lembro de ter notado a linha que o baixo tava fazendo, que era toda reta, assim. Até, eu não sei se dá pra ouvir o baixo. Tipo, era uma linha bem... Aquela parte que é meio reggaezinho do Zóio de Lula, que é... Aí ele tocava, tipo... Tipo, toda reta, assim. Eu lembro de ter olhado na hora e pensado... Nossa, mas como isso perdeu totalmente a graça da parte, assim, né? E ficou muito diferente do que seria o arranjo original. Claro que talvez fosse a intenção dele fazer algo assim, né? Eu lembro de ter tido a sensação de querer ir pra casa e tocar assim mais pausadinho. Mais pausadinho, né? Mas fez a diferença. Eu sinto que faz uma baita diferença, né? Total, cara. Eu sei de qual parte tu tá falando e eu acho que essa música é um ótimo exemplo também de novo, de tudo isso que a gente vai falando das referências, né, de tipo partes com pouca nota. No caso, a linha principal dessa música do Charlie Brown, ela é super preenchida, assim, ritmicamente, né, esse...
aí quando vai... Interessante que essa música, eu acho que ela tá sempre em torno do mesmo acorde, assim, né? Eu tô puxando aqui, mas as outras partes, elas também vão continuar trabalhando muito em cima desse Ré bemol, né? Menor. E aí essa parte eu acho que é quando fica com um pouco mais de respiro mesmo, esse... E aí eu chamo atenção para esse Si aqui na segunda casa, que ele tem essa intenção um pouco de atraso. Isso é uma influência direta do reggae, assim, de brincar um pouco com essas notas que elas não estão exatamente cravadas no clique ou na cabeça do tempo, né? Isso, para quem vem de uma bagagem um pouco mais do rock and roll, assim, ou coisas mais preenchidas, é um pouco estranho de ouvir, né? Porque a gente está muito acostumado a tocar muito em cima. E aí tem alguns estilos ou linhas que vão pedir algo, né, que vão mostrar uma abordagem completamente diferente. Esse... boa. Não, as baterias do Charlie Brown né, é um caso à parte, assim. E aí depois ainda tem uma linha, né, uma frase que é algo tipo esse... Que remete muito a digitação de pentatônica, né? Mas isso é um papo para outra hora, tá? Tipo, pra gente não... Hoje a gente vai falar mais de ritmo, porque lembra que eu falei do início, né? Lembra que eu falei do início que a gente estuda escala, né? É melódico, né, mas é um instrumento rítmico também, né, assim, ao mesmo tempo, às vezes até mais do que melódico, né. Então era mais para falar sobre espaços, pausas e notas longas, mas aqui eu já falei sobre pentatônica, então qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de teoria, coisa assim, me mandem, depois a gente segue falando aí pelo WhatsApp, né, todo mundo tem o meu contato, assim, alguma coisa que tenha ficado... algum ponto de dúvida, fiquei com vergonha de perguntar, né? Enfim, veio uma dúvida depois, ou enfim, né? fui tocar com a minha banda, daí, pô, lembrei daquilo, mas esqueci de novo, né? Tipo o Arthur ali, muitas perguntas e esqueci todas. Quando lembrarem disso, né, tô sempre à disposição. Eu vou mandar a lista de músicas e os BPMs sugeridos para que vocês ouçam ou pratiquem, né? E de acordo com as minhas anotações aqui, eu acho que contemplei tudo que eu queria falar hoje, né? Palavras-chave, assim, tipo, isso é uma coisa que eu acho legal da gente meditar, né? Eu falei sobre arranjo, falei sobre função do instrumento, falei sobre deixar espaços... Opa. Às vezes dá um caos aqui, organizado. Arranjo, função do instrumento, né? Escolha de notas e os espaços, né, que podem ser pausas ou notas longas, né? Porque quando a gente toca pensando que as linhas, elas pressupõem que, né, a gente pode encaixar notas com um descanso, com um repouso um pouco maior, isso tira um pouco daquele peso de estar sempre pensando tecnicamente, né? Sempre... eu preciso tocar mais, ou enfim. Eu tinha comentado para vocês que vou sair um pouco do meu script aqui para falar de uma linha que trabalha muito sem deixar espaço nenhum, assim. Deixa eu botar aqui. Alguém já ouviu falar de uma banda chamada Tower of Power? Sim, não? Tá. Eu vou escrever aqui depois para botar no chat o nome da música e o nome da banda, porque eu quero que vocês ouçam isso depois, né? Tower of Power e o Got You Funk Faz. Espera aí, estou passando um pouquinho. Espera aí. Tananana. Vai ser rapidinho aqui, vai ser breve o exemplo. É um groove em Ré menor, onde não tem espaço nem para tomar café aqui entre as notas, olha só.
E vai voltar para a primeira parte. Isso não estava no meu roteiro, tá? Mas é só para... Falei sobre espaço, falei sobre pausa, e aí eu termino a aula, né, destruindo toda a minha tese aqui, tudo que eu falei para vocês nessa última hora, né? Ei, Brasil! Tá parecendo... Não vamos falar de Copa, não, tá proibido. Aqui, rapidinho, então, a gente está preenchendo todos os espaços, e quando a gente fala teoricamente em preencher os espaços, assim, em música popular é como se a gente estivesse subdividindo os tempos ali em 4 partes, que a gente chama de semicolcheias. 1, 2, 3, 4, tá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu vou tocar lenta essa linha, né? Porque é um tiro, né? Tipo, ela tem uma nota e depois já começa ali um show de semicolcheias. Mas o que ele basicamente está fazendo aqui é super econômico se a gente pensa em escala, né? Porque é a tônica, que é o Ré, oitava e sétima menor, e depois um cromatismo de 3 notas para voltar para a tônica. Basicamente é isso, tipo... Né? Eu vou botar de novo esse início aqui, só para vocês verem como é que essa linha preenche tudo que é espaço aqui dentro desse arranjo. Então, enquanto instrumentista, eu acho que quanto mais linguagens a gente vai assimilando, né, exemplos de mais econômicos, exemplos de baixistas que preenchem mais, mas sem ser uma coisa essencialmente técnica, assim, maior é o nosso repertório, e aí na hora de criar, ou na hora de acionar essas ideias, né, eu acho que vai ficando isso na nossa bagagem, né, de alguma maneira, assim. Então, talvez num próximo encontro a gente fale sobre, né, esse lado oposto, assim, sobre preencher um pouco mais, né, ou um pouco mais sobre a parte melódica mesmo, utilização de escala, nota de tensão, né. Quem faz aula comigo, por exemplo, né, eu gosto sempre de pensando em como desdobrar esses tópicos. Eu falei, por exemplo, aquela hora sobre tétrade, né, sei lá, na música do Peter Gabriel, né? Como é que eu posso, dentro dessas 4 notas, começar a deixar esse som um pouco menos comum, um pouco menos, né, padronizado? Tipo, eu penso nessas 4 notas, eu vou adicionar alguma que vai criar uma tensão dentro dela, sabe? Tipo... Aí eu botei aqui uma quarta aumentada, mas a questão é só para dar um exemplo para vocês de que muitas vezes a gente se apropria de conceitos simples e vai tentando pensar em desdobramentos, mas de uma forma mais criativa do que ficar teorizando tudo, certo? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Gustavo, tá aí nas cavernas. Beleza, gente? Ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença, né, por destinar esse tempo aí. Aqui em Porto Alegre está um tempo nublado, pouco convidativo, mas, né, falar de música não tem hora ruim, né? Então, repito, qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem por WhatsApp ou, enfim, messengers da vida, certo? E a gente se encontra numa próxima. Beleza? Bom fim de aí. Falou! Tranquilo, valeu. Bom fim a todos aí. Valeu, obrigadão.